Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Antes de deixar essa terra, nosso Senhor Jesus Cristo confiou a São Pedro o seu rebanho inteiro. Toda a igreja militante ele pôs aos cuidados de São Pedro Apóstolo e de seus legítimos sucessores. E é desta maneira, então, que nós entendemos que, depois que nosso Senhor subiu aos céus, os romanos pontífices, começando por São Pedro, indo até o último Papa legítimo, eles receberam de nosso Senhor Jesus Cristo essa incumbência de ser aqui na terra o seu vigário, o seu representante. E assim aquele poder que nosso Senhor tinha sobre a igreja quando estava em pessoa, aqui na terra, assim também este poder tem os sucessores de São Pedro e o próprio São Pedro, que receberam esse primado sobre a igreja para governá-la, para dirigi-la segundo a vontade de Deus. Então, assim, os católicos, de uma maneira muito normal, utilizaram em vários contextos esse título, Vigário de Cristo. E os protestantes, muitos deles, na sua luta contra o papado, não deixaram de tentar associar esse título, ou pelo menos uma maneira equivalente desse título, de Vigário de Cristo, com precisamente o seu oposto, o anticristo. E assim, eles procuravam aduzir a vários argumentos para tentar justificar esta posição, de que o papado se tornou, ou sempre foi, o anticristo de que fala São João no livro do Apocalipse. Uma das maneiras mais conhecidas de fazer isso é através de uma combinação dos algarismos numéricos, uma soma feita dos algarismos numéricos de um termo equivalente, que aparece em alguns contextos também, que tem o mesmo significado em substância a vigário de Cristo, que seria vigário do Filho de Deus, vicarius filii Dei. Assim, então, os protestantes vão dizer que se você toma as letras que têm um significado numérico também, no latim, você vai chegar, como você vê aí neste exemplo, ao número 666. E desta maneira, então, eles dizem, olha só, o Papa, que se diz o vigário de Cristo, o vigário do Filho de Deus, porque Cristo não é outra coisa que o Filho de Deus, não é mesmo? Então, ele é o anticristo porque tem esse número 666. Contudo, os apologistas católicos foram rápidos em observar que, desta forma, nós conseguimos chegar a vários personagens históricos, inclusive aqueles no protestantismo que são mais conhecidos por se oporem ao papado e terem um verdadeiro ódio à Igreja Católica. Um desses exemplos, o mais notório deles, é de Ellen Goldwhite, que também dá o número 666. Então, ela também seria a besta de que fala o Apocalipse. Desta forma, se vê que esse argumento não é muito forte e não dá muito certo. Então, os protestantes procuravam robustecer esse argumento com outras coisas. Eles diziam assim, bom, mas esta senhora, Ellen White, ela nunca disse que ela era quase um Deus sobre a terra, ou que substituía Cristo. Já o Papa de Roma, ele diz isso. E porque ele diz isso, então, ele tem todas as características do anticristo, da besta, que seja. Ok? Então, é assim que eles diziam. Esse era o entendimento dos protestantes. Atenção, dos protestantes. Dessa matéria, eles diziam, como ele diz substituir Cristo, então agora o Papa é Cristo, coloca-se no lugar de Cristo, portanto esse título Vigário de Cristo é um título que indica realmente algo que não é cristão, que não está certo, porque Cristo que é o mediador entre Deus e os homens, é Cristo que governa a igreja e não o Papa. Assim vão dizer os protestantes. Mas não só os protestantes nestes nossos tempos de infidelidade e apostasia generalizada. Soma-se ao coro protestante também o pregador da casa papal, pelo menos pretenso, pregador da casa papal, o capuchinho e carismático Raniero Cantalamessa. Já falamos sobre ele em um vídeo anterior, quando falamos dos mitos que ele contou em seu último sermão de Quaresma sobre
a Santa Missa, mas agora ele vai contar uma outra história, um outro mito sobre a questão do Vigário de Cristo. Mas este tem algum fundamento em um fato realmente objetivo. Desta vez não temos apenas mitos. Nós temos também um fundo de verdade. Ele observa que o Anuário Pontifício, deixe-me voltar aqui, o Anuário Pontifício, ele foi modificado. Ou seja, até 2020, o Anuário Pontifício ele continha a palavra Vigário de Cristo, já estampada como um título oficial do Papa. Então, era assim naquele momento. Porém, Francisco Bergoglio, pediu para remover e a palavra Vigário de Cristo não se tornou mais um título do Papa, foi removido. Não é mais um título papal. Parece que existe agora algum constrangimento, alguma coisa que não cai bem nesta palavra Vigário de Cristo. E assim, essa palavra, para não ser inteiramente removida e desprezada, foi colocada logo abaixo como uma notinha de rodapé. Basicamente isso. E assim, Cantalamessa vai observar em seu sermão o seguinte: notei com alegria que, no Anuário Pontifício, sob o nome do Papa, está apenas o título Bispo de Roma. Todos os demais títulos, Vigário de Jesus Cristo, Sumo Pontífice da Igreja Universal, Primaz da Itália, etc., são elencados como títulos históricos. Na página seguinte, parece-me justo, sobretudo em relação a Vigário de Jesus Cristo. Vigário é alguém que faz, às vezes, na ausência do chefe, mas Jesus Cristo jamais se ausentou e jamais se ausentará de sua igreja. Com a sua morte e ressurreição, ele se tornou cabeça do corpo, que é a igreja. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E assim continuará a ser até o fim dos tempos, o verdadeiro e único Senhor da igreja. Então essa é a interpretação que Raniero Cantalamessa faz desse título Vigário de Cristo. Não sou familiar com aquilo que eu disse como em um esboço, em resumo. Não é quase a mesma coisa que os protestantes diziam, e alguns até ainda dizem, do Papa como Vigário de Cristo, ou seja, ele tomou o lugar de Cristo. Denota que Cristo então abandonou, deixou a igreja e o Papa, que é o verdadeiro Cristo agora, e portanto um anticristo, um falso Cristo, etc, etc. Em tempos normais nós ouviríamos esse tipo de argumento de um protestante, não de um pregador papal. E aí vocês entendem como as coisas estão invertidas, como estamos em uma situação em que na igreja nós não temos realmente um representante verdadeiro de Cristo, porque o que ele está representando ali é o pensamento protestante. Ele está representando um pensamento anticatólico, anticristão. E se você não entende assim, você vai entender se conhecer o genuíno pensamento católico. É isso que nós procuramos trazer aqui para vocês. O pensamento católico nas fontes verdadeiras, aquilo que os papas do passado, verdadeiros vigários de Cristo, realmente diziam sobre as várias matérias em controvérsia. E assim, nesta questão de Vigário de Cristo, nós temos um ensinamento muito sólido em uma encíclica que eu recomendo a leitura integral a todos vocês. Procurem por esta encíclica, Sats Cogitum, do Papa Leão XIII. E ali vocês vão encontrar, em fonte muito pura, o que é a doutrina da igreja, sobre o papado, sobre, enfim, a unidade da igreja, a unicidade da igreja. Você vai ter uma exposição maravilhosa dessa bela doutrina teológica, esse belo tratado da teologia, chamado Eclesiologia, que lida com a igreja, seus atributos, etc. Então, nessa matéria de Vigário de Cristo, é isso que nós aprendemos nos números 26 e 32 da encíclica Sats Cogitum. Veja a diferença entre o ensinamento católico de verdade e esse ensinamento modernista, protestante, sobre essa mesma matéria de Vigário de Cristo. Olha o que diz o Papa Leão XIII. Certamente, Cristo é o Rei eterno, e eternamente do alto do céu continua a dirigir e a proteger invisivelmente o seu reino. Mas, já que ele quis que esse reino fosse visível, deve ter designado alguém para ocupar o seu lugar
na terra depois que ele tivesse subido ao céu. Se alguém diz que o único chefe e o único pastor é Jesus Cristo, que é o único esposo da Igreja única, esta resposta não é suficiente. Aqui o Papa começa a citar São Tomás de Aquino. Atenção, não é suficiente dizer isso. Evidente é, com efeito, ser o próprio Jesus Cristo quem opera os sacramentos na Igreja. É Ele quem batiza, é Ele quem perdoa os pecados, Ele é o verdadeiro sacerdote que se ofereceu sobre a ara da cruz. E, no entanto, como Ele não devia ficar com todos os fiéis por sua presença corporal, escolheu ministros por meio dos quais pudesse dispensar aos fiéis os sacramentos de que acabamos de falar. Como dissemos mais acima, São Tomás está falando do capítulo 74. Assim também, por isso que ele devia subtrair à Igreja a sua presença corporal, mister se fez designar-se alguém para tomar em seu lugar o cuidado da Igreja Universal. Foi por isso que ele disse a Pedro, antes de sua ascensão: apacenta minhas ovelhas. Isso diz São Tomás na sua monumental obra de apologética, Summa contra Gentiles, livro 4, capítulo 76. Jesus Cristo deu, agora continua o Papa, pois Pedro à Igreja por soberano chefe e estabeleceu que esse poder, instituído até o fim dos tempos para a salvação de todos, passaria por herança aos sucessores de Pedro, dos quais o próprio Pedro sobreviveria a si perpetuamente pela sua autoridade. É por isso que os pontífices que sucedem a Pedro no episcopado romano possuem de direito divino o poder supremo na Igreja. Definimos que a Santa Sé Apostólica, aqui ele está se referindo ao Concílio de Florença, definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano possuem o primado sobre o mundo inteiro, e que o Pontífice Romano é o sucessor do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos, e que ele é o verdadeiro vigário de Jesus Cristo, o chefe de toda a Igreja, o pai e o doutor de todos os cristãos, e que a ele, na pessoa do beato Pedro, foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo o pleno poder de apacentar, de reger e de governar a Igreja Universal, coisa que está contida também nos atos dos concílios ecumênicos e nos sagrados cânones. É assim que fala o Concílio de Florença, encerrando a questão, elucidando a questão sobre o que nós significamos quando dizemos, muito propriamente, e quando chamamos o Papa por esse título de Vigário de Cristo. Vigário de Cristo é precisamente isto. Ele sucede a Nosso Senhor, representa a Nosso Senhor aqui nesta terra, por ter o mesmo primado que São Pedro recebeu das mãos de Cristo, de apacentar a Igreja inteira. Por isso fala em Igreja Universal, está se referindo, evidentemente, à Igreja Católica. Nenhum equívoco aqui. A Igreja Católica, então, é governada visivelmente pelo Papa. E desta forma, então, sempre que há um Papa verdadeiro e legítimo, nós temos conosco um vigário de Cristo que rege a Igreja visivelmente. E nas matérias de controvérsia e em tudo mais, ele é a última palavra. Por isso que nós estimamos e gostamos muito desse título Vigário de Cristo. E quando nós vemos ele ser removido do anuário pontifício, e quando vemos um pretenso pregador papal justamente falar contra essa prática e usar um argumento de teor protestante para justificar essa decisão, então nós percebemos o quê? Algo muito evidente. Nós não temos realmente um representante de nosso Senhor Jesus Cristo ali. Nós não temos pessoas que estão representando a verdadeira doutrina de Cristo, que é a doutrina católica, a verdadeira Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. E nós não devemos ter ilusão nessa matéria. Em tudo deve existir critério, discernimento, lei e ordem, para que as coisas funcionem. E assim como é necessário que, por exemplo, coisas mínimas sejam atingidas para nós podermos ter um representante, até entre nós aqui, no país ou em uma sociedade, qualquer que seja,
mas vamos ficar aqui nesse exemplo. Por exemplo, um requerimento mínimo para que nós possamos ter um representante nosso na sociedade, um presidente, é que ele seja brasileiro, não é mesmo? Que seja brasileiro e seja a favor do nosso país, afinal de contas, lute pelo nosso país. É isso que nós desejamos. E em uma situação em que vemos exatamente o contrário, nós percebemos, nós não estamos realmente sendo representados. E no caso, por exemplo, de ele não ser um brasileiro de verdade, mas ser um estrangeiro, alguma coisa assim, nós já percebemos a total ilegitimidade de ele clamar ser presidente. Assim, com relação à questão do vigário de Cristo, um papa, uma pessoa que ocupa o mais exaltado ofício sobre esta terra, o representante de nosso Senhor Jesus Cristo perante nós, precisa atender a requisitos mínimos. E o requisito mínimo, do mínimo, é ser católico. Tem que ser católico, como para ser presidente do Brasil, tem que ser brasileiro. Para ser um representante de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser elegível, para ser elevado a esta posição, é necessário ser católico, ter ideias católicas, promover o catolicismo. E o que, no entanto, essas pessoas têm estado fazendo, ocupando altas posições na igreja, o que eles estão fazendo? Desprestigiando o catolicismo, tirando tudo que pode ser católico como se fosse um artigo de museu e trazendo essas ideias alheias ao catolicismo, anticatólicas, ideias protestantes, dentre outras coisas, né, para colocar no lugar. E aí, a esses sim nós podemos dizer que não são vigários de Cristo, mas estão muito bem agindo como vigários de anticristo, como todos esses precursores do anticristo, que foram esses sectários protestantes, Martinho Lutero, Ellen White e tantos mais, que viveram atacando o papado, viveram atacando o catolicismo e essa concepção católica de papa como vigário de Cristo. Agora eles também atacam isso e mostram a quem eles realmente estão unidos. Não estão unidos à Igreja Católica, ao catolicismo de sempre, mas estão unidos a todos os inimigos hereditários do catolicismo. Inclusive esses protestantes, os mais hostis ao papado que houve. Então, daí nós devemos perceber também que se queremos estar unidos a Cristo, nós devemos, com uma questão de responsabilidade na nossa consciência, devemos tomar a posição de ficar ao lado do catolicismo de sempre e assim não reconhecer como um legítimo representante de nosso Senhor Jesus Cristo aqueles que atacam a própria noção de vigário de Cristo, a própria noção de papa, que fazem de tudo para destruir o papado, pretendendo ser o que não são, confundindo as pessoas, desviando-as da fé. Penso que a oportunidade de falar sobre esse tema aqui é muito grande e não deveríamos deixar passar esta informação para vocês, por isso gravamos esse vídeo. Eu espero que tenha servido também para entender um pouco melhor o significado de vigário de Cristo. Nós não queremos dizer de maneira nenhuma que o Papa toma o lugar de Cristo no sentido que se proclama Deus ou qualquer coisa assim, que é uma pura ficção e calúnia se for atribuído aos católicos esse pensamento. Mas nós dizemos, sendo fiéis ao próprio Evangelho de Cristo, que nosso Senhor quis deixar no comando da sua igreja aqui nessa terra, na sua ausência, porque efetivamente ele foi elevado, né? Ele se elevou, na verdade, subiu aos céus, e sua presença corporal não esteve mais aqui, mas ele deixou alguém para apacentar o seu rebanho. Todo o seu rebanho, ovelhas e cordeiros, ou seja, os chefes e os súditos, os bispos, todos os bispos, e também todos os fiéis, cada um deles, todos os cristãos, todos eles estão sob a jurisdição do romano pontífice, do Papa, do sucessor do príncipe dos apóstolos, que é São Pedro Apóstolo. Daí fica muito claro que nós estamos seguindo a linha da verdade quando nós defendemos esse título. E está muito claro também que defendem a linha da mentira, a linha da calúnia, aqueles que denigrem esse título ou o tratam apenas como um mero artigo de história de museu. Está bem? Então é isso, muitíssimo obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.